Olá, meu nome é Mark Nazarov. Olha, nessa gravação vamos falar da natureza. Você pode ignorar a natureza, porque o mundo, né, o mundo moderno, é um mundo assimétrico, tudo quadradinho, redondinho, e o ser humano moderno, vive isolado praticamente da natureza. Mas a natureza é assimétrica, e querendo ou não, o ser humano é um animal. E faz parte da natureza. Se você não acredita em mim, basta você se olhar no espelho e você não vai ver um rosto quadrado, simétrico. Um lado do seu rosto é diferente do outro lado do seu rosto. Você pode olhar no espelho, você vai ver que um lado da sua cara é diferente do outro lado da sua cara, porque a gente é feito à imagem da natureza. Se existe um Deus de verdade que está aqui na Terra, é a mãe natureza. A mãe natureza está em todo lugar. A gente tenta ignorar a natureza, mas o próprio ser humano tem um comportamento que não escapa da lei da natureza. Por exemplo, vamos tomar a guerra. Todo mundo abomina a guerra, mas a guerra é um acto totalmente natural, que faz parte da natureza humana, mas não só da natureza humana. A guerra faz parte de qualquer espécie animal do planeta. A natureza, quando você olha de longe, parece bonitinha, tranquila, beija-flor, a florzinha, a paz, vento, árvore, né? Tranquilidade e paz. Mas se você se aproximar da natureza e você viver na natureza, você vai perceber que a natureza está em guerra. Árvore tentando matar o outro árvore para alcançar a luz. Alguns árvores são chamados, como exemplo, a figueira assassina, estrangula outras árvores para poder subir e alcançar a luz. Formiga atacando outro ninho de formiga. Se você ficar observando as formigas, você vai ver que a formiga vermelha mata e caça a formiga preta. Até os passarinhos pacíficos na árvore, na verdade, eles estão em guerra o tempo todo. Os pássaros vivem em guerra, as formigas, os lobos, uma matilha de loba caça outra matilha de loba, os ursos, qualquer espécie animal. No mar é a mesma coisa, um peixe como o outro. A natureza vive em guerra. E a natureza é assimétrica, igual à sua cara. Um lado diferente do outro. Tudo na natureza é torto. Não tem nada de quadradinho, redondinho de verdade. Tudo é assimétrico. E a guerra também é assimétrica. A guerra também faz parte da natureza. Ela pode ser atroz, pode ser horrível, porque o ser humano consegue fazer a guerra de uma forma avançada, né? Diferente dos animais. Mas ainda assim a guerra faz parte da natureza. E se existe um Deus nessa terra, um Deus de verdade, se chama Mãe Natureza. Todo mundo ignora a Mãe Natureza, mas a Mãe Natureza nos mata clicando os dedos. Mudança climática, terremoto, vento forte, chuva, graniza, tudo que a natureza faz ao redor de nós que a gente tenta ignorar, porque a gente se sente protegida pelo nosso mundo artificial. A gente vive num mundo quadradinho, artificial, a gente vive numa bola. E ao redor está a Mãe Natureza, que está continuando, né? Mostrando que ela está aqui. E a natureza é mais poderosa que tudo. A natureza inventa vírus para nos matar, inventa pandemia, inventa muita coisa. Quando você agride a Mãe Natureza, ela provoca catástrofe climática, porque ela se sente agredida. O Deus, muitas vezes, não responde quando você ora, mas a Mãe Natureza, você agride a Mãe Natureza, você destrói a Mãe Natureza, e acontece a catástrofe. A Mãe Natureza sempre vai responder. Vai ser terremoto, vai ser chuva do caramba, vai ser inundação, vai ser relâmpago, vai ser tempestade. A Mãe Natureza sempre responde. Vai ser vírus, pandemia. Então, você tem que pensar assim, não pode ficar tão longe da Mãe Natureza, porque você também faz parte da Mãe Natureza. O ser humano é um animal.
Ele tenta se comportar de maneira civilizada, mas muitas vezes, quando o ser humano, igual os gafanhotos sozinhos não faz nada, mas se você coloca todos os gafanhotos juntos, eles destroem tudo. O ser humano é a mesma coisa, quando ele vive tranquilo, num lugarzinho tranquilo do lado dela, ele é de paz. Se você aglomera muitos seres humanos juntos e começa a criar violência, fricção, parece que a cidade é grande, mas a cidade é grande, mais é violenta. Porque ser humano aglomerado é igual o gafanhoto aglomerado. Ele começa a ficar agressivo, comer tudo, destruir tudo. Aí você vai pensar que o Mark Nazarov está delirando, mas a guerra, principalmente, é um acto da natureza, para manter o equilíbrio. Uma espécie, exemplo, que tem superpopulação, a mãe natureza provoca uma guerra com uma outra espécie animal. Uma outra espécie animal extermina a outra espécie animal para manter o equilíbrio. O ser humano não tem predador, então o que ela faz, a mãe natureza faz? Ela faz o ser humano se matar entre si. A mãe natureza cria ser humano para matar outro ser humano. E fazer guerra é uma forma de manter o equilíbrio sustentável do planeta. Então, ama a guerra, ama a mãe natureza e viva mais perto dela.